A Defesa Civil, Saúde e o IMA alertam para a qualidade do ar e baixa umidade em Santa Catarina e os riscos para a população. Nos últimos dias, o estado de Santa Catarina, não é novidade para ninguém, tem sentido os impactos das queimadas que ocorrem na região centro-oeste, centro-norte do Brasil, além da Bolívia e Paraguai. A combinação entre uma intensa massa de ar seco e quente e a fumaça das queimadas tem causado uma piora significativa na qualidade do ar, principalmente nas regiões oeste e extremo-oeste catarinense. A Secretaria de Estado de Proteção da Defesa Civil, o Instituto de Meio Ambiente, o IMA e a Secretaria de Estado de Saúde emitiram uma nota conjunta alertando para os riscos à saúde pública decorrentes da baixa umidade relativa do ar e da poluição atmosférica. Desde domingo, dia 8, o estado está sob um aviso meteorológico com atenção voltada para as possíveis consequências à saúde, como desidratação, agravamento de doenças respiratórias e cardiovasculares, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças pré-existentes. De acordo com a Central de Monitoramento da Defesa Civil de Santa Catarina, o transporte da fumaça tem sido acompanhado em tempo real. Segundo o Instituto de Meio Ambiente, a fumaça trazida pelas queimadas intensificou a poluição atmosférica. Estações de monitoramento do ar localizadas nos municípios de Tubarão e Capivari de Baixo registraram concentrações de partículas inaláveis, o MP10, entre 80 e 130 UG por metro cúbico, valores que configuram um índice de qualidade do ar entre moderado e ruim. Lá em Tubarão e nessa região lá tem essa medição até em função das minas de carvão por lá, né? A Secretaria de Estado de Saúde alerta para que a população fique atenta para os sintomas que a baixa qualidade do ar podem causar: irritação nos olhos, nariz e garganta, além de cansaço e tosse seca. Grupos vulneráveis estão mais suscetíveis a problemas mais graves. Então, tem algumas recomendações aqui à população. Hidratação constante, beber água regularmente, mesmo sem sentir sede. Ambientes internos, utilizar umidificadores de ar ou recipientes com água para melhorar a umidade dentro de casa. Evitar atividades ao ar livre, especialmente em horários de maior concentração de poluentes. Uso de máscaras do tipo cirúrgica ou PFF2 são indicadas para reduzir a exposição a partículas nocivas. Buscar atendimento médico. Se os sintomas respiratórios ou irritações persistirem, é aconselhável procurar uma assistência médica. A partir de hoje, sexta-feira, a chegada de uma frente fria deve trazer chuvas para o estado. Devido à alta concentração de fuligem na atmosfera, é possível que ocorra o fenômeno conhecido como chuva preta, onde a precipitação apresenta uma coloração escura por conta da presença de partículas em suspensão no ar. As autoridades seguem monitorando a situação e novas atualizações serão divulgadas conforme o avanço das condições meteorológicas, e a gente trazendo para você também informações a respeito dessa situação da nossa qualidade do ar. A gente só tem aqui em Santa Catarina, lá em Tubarão e Capivari de Baixo, essa medição. Lá já aponta que a qualidade do ar naquela região, na região sul do estado de Santa Catarina, está entre moderado e ruim, né? A questão da qualidade, o índice de qualidade do ar, então entre moderado e ruim. E lá essas estações estão instaladas porque, como eu falei, lá em Tubarão e Capivari de Baixo já tem a situação lá das minas de carvão e é uma necessidade que eles monitorem a qualidade do ar lá também em função disso. O negócio é a gente se cuidar aí com relação a essa, né? Já temos a situação de baixa umidade relativa do ar e ainda mais com a fumaça, então todo cuidado é pouco, evitar atividades ao ar livre e hidratação, muita água. Vamos trazendo notícias aqui do STF, que determinou ontem, quinta-feira, que condenados no tribunal do júri devem cumprir as sentenças imediatamente após o julgamento, independente da pena. O tribunal do júri julga crimes dolosos contra a vida, como homicídios, feminicídios, infanticídios e aborto, fora das hipóteses previstas em lei. Prevaleceu entre os ministros a posição de que a execução imediata da pena vai reduzir a impunidade nesses casos, que envolvem grande sensibilidade social. Em geral, as sentenças criminais só começam a ser cumpridas depois que o processo transita em julgado, ou seja, após todos os recursos serem esgotados.
O modelo é adotado para evitar que o réu seja preso enquanto ainda tem chance de reverter a condenação. No entanto, para as condenações no júri popular, o pacote anticrime aprovado no Congresso em 2019 antecipou o cumprimento da pena se ela for superior a 15 anos. Com a mudança, o Código Penal passou a prever que o juiz deve determinar a execução provisória das penas com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Resumindo essa informação, se o tribunal de júri determinar que deve ser preso o indivíduo aí num julgamento de júri popular, ele vai ser preso imediatamente. O que acontece hoje, até essa avaliação aqui do Supremo Tribunal Federal, depois dessa lei anticrime aprovada pelo Congresso em 2019, ela previa isso somente para crimes com condenações superiores a 15 anos. E o réu já saía preso do tribunal do júri. E inferiores a 15 anos, não. Mas agora, com a revisão disso por parte do Supremo Tribunal Federal, então, hoje, com qualquer tempo, se foi condenado pelo tribunal de júri à prisão, vai para a prisão, sai dali do tribunal de júri preso. E aí pode recorrer, mas vai recorrer preso. Porque houve toda uma investigação, né? Já teve toda uma investigação, uma apresentação de provas, de testemunhas, e ainda o tribunal do júri avaliou que o réu é culpado e tem ali a sua prisão decretada, sai dali preso. Você imagina, participa de um júri e aí você se encontra daqui a pouco aí com aquele que você condenou como participante de um júri, você vai encontrar ele aí na rua, porque ele saiu de lá pela porta da frente, saiu do tribunal de júri pela porta da frente. É o que estava acontecendo com crimes onde a pena era inferior a 15 anos. Hoje, a partir de agora, então, qualquer pena vai ser preso a partir do que o júri condene. A pesquisa indica que pessoas com alta renda vão mais ao atacarejo do que os menos abastados. As camadas de renda mais alta do país frequentam o atacarejo com maior frequência do que as classes de menor poder aquisitivo. Um estudo da Nielsen sobre o perfil de compra e o acesso das classes de menor renda às marcas revela que 63% dos consumidores de classe C, D e E visitaram lojas de atacarejo em algum momento no último ano, até março. No entanto, entre os consumidores mais ricos, esse percentual ultrapassa a 75%. No Brasil, o percentual de 63% entre as classes de menor renda está abaixo da média nacional, que é de 75,1%. Sinal de que os atacarejos vieram para ficar, né? Todas as classes sociais, essa diferença entre uma e outra aqui, porque existia uma certa situação de que os atacarejos não eram visitados, não eram frequentados por pessoas das classes mais abastadas, mas que nada, pesquisa aqui mostrando que sim. E hoje está todo mundo preocupado com preço. Preço claro, qualidade é o padrão, né? Qualidade se espera de qualquer produto. Você vai lá na prateleira do supermercado, você vai ter lá as marcas famosas, enfim, mas o que conta de fato para as pessoas de qualquer classe social é o preço. Os atacarejos vêm justamente com essa proposta de preço mais baixo, menos estrutura e menor preço. É isso. Vamos falar de retorno do horário de verão. É possível, mas o governo estuda outras medidas. Em meio aos impactos da crise hídrica no setor elétrico, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou ontem, quinta-feira, que o horário de verão é uma possibilidade, mas o governo ainda estuda essa e outras medidas. Segundo Silveira, além de trazer impactos energéticos e econômicos, a mudança pode contribuir para reduzir o despacho de térmicas em momentos de demanda máxima. O horário de verão é uma possibilidade real, aqui eu abro aspas para o ministro, mas não é um fato, porque ele tem implicações não só energéticas, tem implicações econômicas. Até agora, todos os dados de pesquisa anteriores são positivos, fomenta a economia em diversos setores do Brasil. Ele é importante para diminuir o despacho, como eu já havia falado, das térmicas nos horários de ponta, mas é uma das medidas, foi o que disse o ministro. Na ocasião, Silveira disse que o país não enfrentará racionamento em razão do período de seca
e que a segurança energética está garantida. O que se discute agora são medidas para que a gente continue tendo essa segurança energética, que ela tenha um menor impacto tarifário ao consumidor, completou o ministro. Pois é, esse tema da nossa enquete o dia de hoje. Diante do atual quadro de seca no país, qual a sua opinião sobre o retorno do horário de verão? Aí tem as alternativas aqui para você votar. Não gosto do horário, mas concordo enquanto há crise hídrica. A segunda alternativa, concordo, pois gosto do horário de verão. Não concordo, há décadas que se fala em investir em outras fontes de energia. Não gosto do horário de verão. Simples assim essa resposta. Ou tanto faz, não vejo diferença. São as alternativas para você votar hoje na nossa enquete relativa a essa possibilidade da volta do horário de verão. Olha, a Polícia Federal indica deputado Janones por suspeita de esquema de rachadinha. A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira, ontem, portanto, o deputado federal André Janones, do Avante, Minas Gerais, no inquérito que apura um suposto esquema de rachadinha para obrigar funcionários de seu gabinete a devolver parte dos salários. O relatório final do inquérito foi enviado ao ministro Luiz Fux, relator do inquérito sobre o caso no Supremo Tribunal Federal. Além de Janones, 2 ex-assessores do deputado foram indiciados pelos crimes de peculato, associação criminosa e corrupção passiva. A abertura da investigação foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República em dezembro do ano passado. Na época, foram publicadas notícias crime protocoladas na PGR por políticos de oposição que informaram que Janones teria enviado áudios por meio de WhatsApp a ex-assessores solicitando o repasse de parte dos salários para ajudar em campanhas eleitorais. Os fatos teriam ocorrido a partir de 2019. Olha, se a Polícia Federal for a fundo e investigar essa questão da rachadinha, vai pegar, olha, um monte de políticos aí, um monte de políticos. Essa questão da rachadinha era meio institucionalizada no nosso país. Agora que começou a sair um caso ou outro, começou lá com o Flávio Bolsonaro, enfim, essas investigações que ainda não tiveram fim, aí agora essa questão do Janones, e por aí vai. Mas não é só lá no Congresso Nacional, não. Vem aqui para as prefeituras, para as câmaras de vereadores, para nossa Câmara dos Deputados estadual aqui. Essa questão da rachadinha era algo institucionalizado no nosso país. Hoje está ainda? Não sei, com esses casos aí sendo divulgados, talvez tenha arrefecido um pouco a ânsia do pessoal aí de fazer esse tipo de ação. Mas não é certeza de que não aconteça ainda, né, aqui na nossa Câmara, enfim, no Brasil de forma geral. O relator do projeto da anistia a manifestantes de 8 de janeiro, o deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, deu munição para que a proposta seja declarada inconstitucional. É o que avaliam ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo os ministros, o relator mostrou que o projeto é destinado a beneficiar um grupo específico e está sendo usado como moeda de troca, como barganha, na eleição do próximo presidente da Câmara dos Deputados. Quando eu falei aqui dessa questão da rachadinha na nossa Câmara, eu estou falando aqui especialmente da Câmara Estadual, né? Câmara dos Deputados. Porque na Câmara de Vereadores aqui, eu duvido que aconteça. Só para deixar claro, né? Olha, essa questão da anistia, o relator da anistia, numa entrevista aí ao pessoal da Globo News, ele fez uma manifestação contundente. E você vai tirar suas próprias conclusões sobre o que falava lá o André Trigueiro, da Globo News, e o que falou, então, o deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil. Vamos acompanhar um trecho dessa conversa. Decretar anistia ampla, geral e restrita a todos os envolvidos em 8 de janeiro não significaria, como disse há pouco a minha colega Sadi, abrir um precedente perigoso para outros incidentes eventualmente parecidos no futuro? Olha, André, veja, a questão de chamar de golpe de Estado é uma opinião sua, é uma opinião de parte do jornalismo, é uma opinião do ministro Alexandre de Moraes, é uma opinião.
Por exemplo, o ministro da Defesa do Brasil não tem essa opinião. Nós não temos essa opinião que foi uma tentativa de golpe de Estado. Se depredar prédio público é tentativa de golpe de Estado, bora prender o MST, vamos prender a CUT, vamos prender os movimentos de esquerda radical que já depredaram isso aqui inúmeras vezes. Se isso é golpe de Estado, vamos fazer isso. Só para finalizar, no direito tem algo que nós chamamos, André, de crime impossível. Crime impossível é um crime que, por si só, pelos meios empregados, não teria como chegar ao resultado final. Mesma coisa que eu querer cometer um homicídio elegendo como arma uma pena de galinha. Mas, deputado... Por si só, aquela arma... Deixa eu só finalizar. Por si só, aquela arma nunca chegaria ao resultado. Foi o que aconteceu. Foi uma baderna, foi um quebra-quebra, mas não haveriam meios para que o resultado final, que está sendo julgado golpe de Estado, acontecesse. Se baderna, se quebra-quebra é golpe de Estado, vamos começar a prender no MST, vamos começar a prender na CUT, vamos começar a prender esse movimento de esquerda. Agora, Alexandre de Moraes está rasgando a Constituição e fazendo a Constituição alexandrina, onde ele é vítima, ele é réu, ele é inquiritor, ele é julgador, ele é Ministério Público, e eu não estou vendo você chamar ele de golpista. Isso, na verdade, se assemelha muito mais ao golpe do que velhinhas com a Bíblia na mão. Pessoas que quebraram e depredaram, isso é fato, patrimônio público, por favor, poderem cometer um golpe de Estado. E só para finalizar, você fala em GLO. Como é que vai fazer uma GLO que o presidente já não era mais Bolsonaro, o presidente era Lula? Então, era Lula que ia decretar GLO contra ele mesmo? Eu não consigo entender isso. Se fosse para dar um golpe de Estado, teria se dado desse golpe quando Bolsonaro era presidente. Eu refresco a memória do senhor, deputado, um momento. O então ministro da Justiça. E o relator desse projeto da anistia batendo de frente ali com os entrevistadores, especialmente com o André Trigueiro, depois continua, aí a âncora lá do programa realmente tirou ele do ar ali, né? Diante desses argumentos que ele vinha utilizando ali, quebrando o André Trigueiro. Pois é, e esse projeto então da anistia, já há informações, mas segundo, né, a Globo, são ministros, eles não falam qual ministro. É aquela história, se for lá e disser, e aí, qual ministro? Será que tem ministro falando isso mesmo? Ou é informação que a Globo vai se escondendo atrás da palavra ministros para divulgar que eles já estão dizendo que é inconstitucional? Dizem ministros do STF, é o que diz a matéria. Qual ministro? E assim a gente encerra o